Bom dia, irmãos. Quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração. Se coloque de pé nessa manhã gloriosa. Estamos reunidos para mais uma escola bíblica dominical. Lição de número 12. Graças a Deus. Oremos, Pai. Nós te glorificamos, Senhor, te exaltamos por mais uma manhã na tua presença. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, por mais um privilégio, ó Pai, de estarmos aqui na tua santa presença, Senhor, podendo nos reunir como igreja para aprender a tua palavra nesta manhã gloriosa. Meu Pai, que nesta manhã possamos ser edificados, meu Pai, através da tua santa palavra, em nome de Jesus, ó Pai, ser conosco, conduza esta manhã de ensino e que a nossa mente esteja aberta para compreender a tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Se você puder aplaudir o Senhor nessa manhã. Graças a Deus. Talvez você mora no vosso assento. Vamos louvar o Senhor, irmãos. O hino 432 da harpa cristã. O hino 432 da harpa cristã, que é o hino sugerido pela lição do nosso dia. Um hino bem conhecido. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Nossa irmã missionária Reginalda vai estar louvando ao Senhor nesta manhã. E nós em seguida estaremos dando início à nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Amém. Cumprimento com a paz do Senhor. Amém. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor, possa sempre tu por mim obedecer.
Queridos irmãos, vamos fazer mais uma oração nessa manhã. A nossa irmã que está conosco pelo Facebook, nossa irmã Beatriz Damares, pede oração pela sua família. A sua tia veio a falecer e ela pede oração pela sua família, pela sua vida, para que Deus possa consolar o coração da família nesta manhã de domingo. Estaremos intercedendo pela nossa irmã Beatriz Damares e crendo que o Espírito Santo há de consolar o coração dessa irmã nesta manhã, onde quer que ela esteja, que o nome do Senhor seja glorificado na vida dela. Oremos. Senhor meu Deus, aqui estamos, ó Pai, na tua presença mais uma vez. Levantamos a ti um clamor em prol, ó Pai, da irmã Beatriz Damares, Senhor meu Deus, que pede oração, ó Pai, pela tua família, pela sua vida nesta manhã. Meu Deus, que o Senhor possa consolar nesta manhã, meu Pai, a sua vida, a sua família, que veio, meu Pai, sofrer a perda de um ente querido, Senhor, meu Deus e meu Pai, que nesta manhã o Senhor possa consolar esse coração que chora, essa tristeza do luto, ó Pai, que o Senhor possa resplandecer, trazendo alegria, consolo a esse coração, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor da glória, consola essa vida nesta manhã, que realiza a tua vontade, teu querer, meu Pai amado, em tua presença, em nome de Jesus, ó Pai, nós apresentamos a tua serva em tuas mãos, porque o Senhor é poderoso, em nome de Jesus, ó Pai, faça a obra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis tomar o vosso assento, amados irmãos, nesta manhã. Louvado seja Deus. A lição de hoje é a lição de número 12. Louvado seja Deus. Lição 12. Glória a Deus. Lição 12, o tema é a conduta do crente em relação à família. Graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo é teu nome, Senhor. A conduta do crente em relação à família. Louvado seja Deus. Santo é teu nome, Senhor. Então, hoje trataremos de 3 assuntos mais específicos, que é tópico 1, a conduta do crente como marido. Tópico 2, a conduta do crente da crente como esposa. E tópico 3, a conduta do crente como filho. Textual da lição de hoje está lá na carta de Efésios 5, versículo 31. Efésios 5, versículo 31. Efésios 5, versículo 31. Leiamos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa carne. Verdade prática, Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Leitura bíblica em classe, Efésios 5. Quero pedir aos irmãos para fazer a leitura conosco nesta manhã. Efésios 5, do versículo 21 ao 33. Louvado seja Deus. Efésios 5, verso 21. Quero pedir ao nosso amado presbítero Marcelo que faça a leitura de Efésios 5, do 21 ao 33. E depois o nosso irmão presbítero Rogério lendo Efésios 6, do verso 1 ao verso 4. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo.
De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sendo mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em seu particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Efésios capítulo 6, do verso 1 ao 4. Vós, filhos, sejam obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira em vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação no Senhor. Maravilha. Irmãos, hoje nós vamos falar então sobre marido, esposa e filho, bom? Dentro do conceito bíblico da palavra. É interessante nós começarmos a aula aqui, como foi até sugerido aqui na montagem da introdução aqui da revista, conceituar um pouco dos termos gregos que fala de amor. Por exemplo, dentre tantos que tem no Novo Testamento, a palavra eros, a palavra filho e a palavra ágape. São três termos que vai designar amor no Novo Testamento. A palavra, o termo grego eros, ele diz respeito àquele amor sexual que o marido sente pela esposa. Então é o amor sexual, o desejo, isso é chamado na cultura grega, nos conceitos gregos de amor eros, ou termo eros. Temos aí também o termo filhos, do termo grego phileos, que vai trazer para nós o conceito de amor e aí afeição familiar. Aquele amor que o pai tem pelo filho, o filho tem pelo pai, isso é o amor filho, né? O conceito filho de amor da cultura grega. E temos também aqui um terceiro termo, que é o termo ágape, o termo grego ágape. E esse termo significa amor desinteressado, amor incondicional, amor que ama sem interesse, amor que ama sem buscar nada em troca. E quando eu pego esses três termos e eu olho no texto original, o termo grego que Paulo usou aqui no verso 25 para se referir ao amor do marido da esposa é o amor ágape. O que isso significa? Que é um amor que tem que se comprometer, conscientemente e procurar o bem-estar da pessoa amada. Ou seja, quando Paulo fala assim, vós maridos, amai vossas mulheres, ou amai vossas esposas, Paulo está dizendo, usando o termo ágape, amem as suas esposas de forma incondicional, de forma desinteressada, sem buscar nada em troca, porque esse foi o amor que Cristo teve pela igreja. Ele não buscou nada em troca, mas ele simplesmente nos amou. Então, só para a gente entender esse conceito de amor aqui no texto grego, de Paulo, em Efésios 5, 25, para entender como que tem que ser o amor do marido com a sua esposa. Um amor totalmente desinteressado, um amor que busca o bem-estar da sua pessoa amada, da sua esposa. Então, quando eu decido colocar a pessoa em que eu amo em primeiro plano, em primeiro aspecto, em primeiro lugar, isso é o amor ágape. Quando eu dou uma prioridade para quem eu amo, para o meu companheiro, para o meu cônjuge, isso é o amor que Paulo está dizendo aqui, que os maridos têm que ter com as suas esposas, tá? Leiamos aqui a introdução da aula. Na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe o matrimônio
monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Vamos ler aqui Mateus 19, verso 4, irmãos. Eu quero já aqui abrir a aula com a dinâmica dessa manhã. Só para relembrar, os irmãos, eu sei que já sabem disso, mas só para relembrar, alguém lembra o que significa aí um matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel? Alguém lembra do conceito disso aí? Um de cada vez, senão vira briga. O que é um casamento monogâmico? Quem sabe me dizer? Quem lembra? O que é? Vai com uma esposa só, né? Uma esposa só. Um casamento heterossexual. Entre homem e mulher. Entre um homem e uma mulher. E um casamento indissolúvel. É aquilo que não pode se desfazer. Aquilo que não pode ser desfeito. Tá? Mateus 19, verso 4 ao 6. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio os 6 macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa só carne? Assim não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. É dentro desse aspecto que o casamento precisa ser monogâmico, apenas com uma mulher, apenas com um homem. Um casamento heterossexual, ou seja, entre um homem e uma mulher. E um casamento indissolúvel, que não pode ser desfeito aquilo que Deus fez, tá? Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem, tá bom? Então nós temos aí esses três conceitos, que é monogamia. A palavra monogâmico ou monogamia vem do grego monos, que é um, e gamos, que é casamento. Então, um casamento ou um relacionamento apenas, tá bom? E a palavra heterossexual, ela define aí aquilo que é entre homem e aquilo que é entre uma mulher. Quando é entre 2 homens, é chamado de homossexualidade. E isso é condenado pelas Escrituras Sagradas. E indissolúvel, que é aquilo que não pode se desfazer. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém, cada um desempenha papéis diferentes. Na lição de hoje, veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Então, queridos, dentre outras coisas, não é que o marido ele seja superior à sua esposa. Perceba que dentro do casamento existe algo chamado que é hierarquia funcional. O que é uma hierarquia funcional? Não é que o marido é melhor do que a esposa ou ele é superior à sua esposa, não é nada disso. A questão é que dentro do casamento existem as funções. E dentro de cada função, o esposo tem uma, a esposa tem outro, os filhos têm um, e assim sucessivamente. Então é chamado de hierarquia funcional. Tá? Não é que o homem, por ser homem, é melhor que a esposa, ele é superior à esposa ou à mulher, não é nada disso. Só que Deus designou funções para cada um dentro do santo matrimônio, que é o casamento, esse projeto divino e instituído pelo Senhor, tá bom? Queridos, só para a gente poder entender alguns aspectos nessa manhã, acerca de casamento, alguém lembra que, vocês estão com o Marcelo, né, que ele me deu a assessoria ontem? Alguém lembra aqui o que significa, o que é uma bigamia e uma poligamia? Quem lembra? Eu sei que vocês sabem que já ensinei isso aqui. Quem lembra pode falar por gentileza. Alguém lembra? 2 casamentos, 2 famílias, 2... Isso é a bigamia. E também a poligamia, são algo correlatos. Amados, vejamos aqui o conceito de bigamia. Trata-se do ato de uma pessoa que já é casada contrair um novo matrimônio. Isto é, o segundo casamento. Ou seja, alguém que já é casado no papel, certinho, ele vai contrair um novo casamento no papel. E isto é considerado bigamia. E isto é um crime contra o nosso Código Penal. A pessoa que está simultaneamente casada com 2 pessoas é considerada bígamo. Não havendo o indivíduo se divorciado, a bigamia é considerada crime. Então, para que alguém possa contrair um novo casamento, dentro da nossa legislação, ele precisa estar
necessariamente divorciado legalmente. Ele não pode contrair um novo matrimônio no papel, tá, gente? No papel, se ele não tivesse desligado do vínculo que ele tinha primário com a sua esposa. Então, a bigamia no Código Penal, eu até achei interessante isso aqui, que eu até pedi o nosso irmão Marcelo dar uma assessoria para a gente, que o nosso Marcelo está se formando em advocacia aí, né, direito, está no quarto ano já, mano? Estou indo para o quarto. Está indo para o quarto já, né? Então temos um advogado aí, qualquer coisa já sabe quem procurar, né? Aí eu perguntei para ele se essa lei estava vigente ainda. Ele me mandou alguns artigos e disse que sim, que essa lei estava vigente ainda no Brasil. Então a bigamia, no nosso Código Penal, artigo 235, é o inciso 1 que fala, né? Inciso 1. Olha lá. Contrair alguém sendo casado, novo casamento, pena, reclusão de 2 a 6 anos. Não é crime. Além de ser crime contra Deus, é crime contra o nosso Código Penal. Inciso 1. Aquele que, não sendo casado, presta atenção, não sendo casado, contrai casamento com pessoa casada, conhecendo essa circunstância, é punido com reclusão ou detenção de 1 a 3 anos. Ou seja, um solteiro que vê um casado ou uma casada, sabe que ele ou ela é casado e decide se casar com ela, sabendo da condição do seu companheiro ali. Então ele está sujeito a uma detenção e reclusão de 1 a 3 anos, de acordo com o nosso Código Penal. A bigamia é crime, tá? Inciso 2, anulado por qualquer motivo o primeiro casamento ou por outro motivo que não a bigamia, considera-se inexistente o crime. Então, para que não haja crime de bigamia no Brasil, a pessoa que quer se casar, então ela precisa legalmente divorciar da sua esposa, do seu marido, para que ela venha contrair um novo matrimônio, tá? Para que ela venha contrair um novo matrimônio. E eu achei interessante que o nosso irmão Marcelo falou algo lá para nós ontem, ali, quando eu estava estudando esse assunto, e ele falou que, qual o termo que você usou mesmo para falar que o governo pode fazer isso? Você pode dar para a gente uma explicação aí? Assim, ele é um crime de ação incondicional, né? Então, isso quer dizer que não depende da pessoa prestar uma queixa, né? Ou para poder ser instaurado um inquérito e posteriormente um processo criminal. Isso aí havendo a denúncia, o próprio governo já toma a frente e já coloca para andar o processo criminal, né? Não depende da vontade da pessoa. A gente vê muito hoje isso, para ter um exemplo, da Lei Maria da Penha, né? A agressão familiar, né? A mulher às vezes apanha do marido, só que isso aí antes dependia dela, né? Falar, eu não vou denunciar meu marido não. Isso é uma ação condicionada, depende da vontade da pessoa. Já o crime de bigamia não, ele é incondicional. O próprio Ministério Público já toma as providências, entra com um processo e não tem como voltar atrás mais. Aí vai até a pessoa ser julgada pelos crimes. Olha só que interessante, irmãos. Então, um crime de ação incondicional. Ele até usou um exemplo ontem que eu achei interessante para ilustrar isso, né? Alguém que é casado e o seu companheiro, o seu cônjuge, ou seja lá como queira chamar, adquire um novo casamento e a pessoa sabe. Aí ele até falou um exemplo ontem nas conversas, né? Falou assim, a pessoa, eu não vou denunciar, eu amo, não sei o que, vou perdoar, tá lá. Ou seja, se houver uma denúncia por parte de alguém, aquela pessoa vai sofrer, vai estar sujeito ao que o nosso Código Penal está dizendo. Então, é um crime de ação incondicional. Não depende do companheiro da pessoa aceitar ou não. É crime e é crime e acabou. Se alguém denunciar, é crime. A pessoa aceitando ou não, isso é um crime. Tá? Então, só para a gente entender o conceito de bigamia. Tá bom? Alguma dúvida quanto a isso? Não? O que é poligamia? Poligamia é um sistema onde o homem tem mais de uma mulher ao mesmo tempo. Ou até mesmo, sendo menos comum, onde a mulher tem mais de um marido simultaneamente, que é chamado de poliandria, onde a mulher tem mais de um marido. Poligamia é um termo de origem grega, que significa muitos casamentos. Então, nós temos aqui bigamia e poligamia, que são termos correlatos, que são termos aí parecidos na sua colocação. A diferença aqui é que a poligamia ela é permitida em algumas religiões. Exemplo disso, o Islã. Estava
meditando um pouco ontem, e no islamismo o homem pode ter até 4 mulheres. Né? Ele está liberado a ter até 4 mulheres. Ou seja, é uma questão cultural de cada religião. Né? No islamismo isso é permitido. Até na questão de algumas outras religiões, se não me falo a memória do mormonismo também, né? Tem esse conceito de poligamia, que também permite, né? Só que isso vai de cada país, porque tem país que isso é permitido, tá? Tem país que isso é legalizado, isso pode acontecer. No Brasil isso é crime, tá? Poligamia é crime. O que acontece no Brasil é o que nós chamamos aqui de um homem que é casado e ele tem ali amantes, né? Ele tem ali pessoas que ele contrai também relações com aquela pessoa. Só que nós temos que entender o que é um adultério e o que é uma poligamia. O adultério é quando o cônjuge não sabe que ele tem outros relacionamentos. Isso é adultério. A poligamia é quando todos têm ciência e sabem, gostam, participam e gostam. Isso é poligamia. Tá? Eu conheço pessoas que praticam esse ato e é triste porque o conceito bíblico ele é monogâmico, apenas entre um homem e uma mulher, mas infelizmente eu conheço mesmo, nunca ouvi falar, não conheço de perto de mim, pessoas que têm mais de uma mulher. E aí você olha para aquelas situações e fala assim, mas isso aí está totalmente contra os princípios bíblicos. Inclusive hoje tem um movimento que está se levantando aí no Brasil, que eles querem mudar o conceito de poligamia, eles colocam o termo poliamor, vários sabores, né, para poder trazer um conceito mais light, mais tranquilo, para mostrar. É um movimento que está crescendo aí, eu até pesquisei e vi que tem até propostas lá já em Brasília para tentar legalizar essas questões, mas enfim, hoje o que se vê no Brasil é um homem que é casado, em alguns casos, né, especificamente, a sua companheira sabe que ele tem outras mulheres e está tudo bem. Então isso aí é poligamia. Então, dentro desse termo, ele se divide em muitas coisas. Eu não vou aprofundar muito por causa do horário. Então, nós temos a poligamia. Dentro dele, temos aí essa questão do poliamor. Tem outros termos também para definir quando todos os envolvidos se misturam para fazer um negócio lá que eles gostam, ou quando é cada um no seu quadrado. Então, para você ver que tudo isso é um sistema que é totalmente antibíblico. Casamento padronizado por Deus é um casamento monogâmico entre um homem apenas e uma mulher apenas. Tá? Por isso que Paulo, quando vai orientar os pastores, os presbíteros, que seja marido de uma só mulher. Tá bom? Poligamia no Brasil, né? O artigo 235 do Código Penal Brasileiro contempla apenas para casos de poligamia ou bigamia, que são termos correlatos. Quem é casado e casa novamente poderá enfrentar uma pena de reclusão de 2 a 6 anos. Este artigo também indica que o indivíduo não casado, mas que contrai casamento com uma pessoa casada, tendo conhecimento do fato, pode ser punido com pena ou reclusão e detenção de 1 a 3 anos. Então, é crime isso, tá, irmãos? Isso é crime, além de ser um crime contra os princípios bíblicos do Senhor, ainda é um crime contra a nossa legislação, e graças a Deus ainda criminaliza isso. Tá? Então, tem países aí que é permitido. Tem países aí, culturas que permitem. A nossa cultura ainda continua sendo crime porque a família ela é algo sagrado. Nós entendemos isso, né? A família, isso é chamado de crime contra a família. Crime contra a família. Então, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado quando nós vemos situações assim, para você entender o que é bíblico e o que não é bíblico, tá? Para você entender isso daí. Então, um homem que é casado fique apenas com a sua mulher e mais nenhuma outra, tá bom? Mesmo sendo autorizado por lei ou não, você segue a lei e o padrão de Deus, tá bom? Se amanhã ou depois o nosso Código Penal mudar, o homem pode ter quantas mulheres ele quiser, ou a esposa quantos homens ela quiser. Nós não vamos seguir esse padrão, porque o nosso padrão é o padrão que Deus instituiu. É o projeto família monogâmico, apenas entre um homem e uma mulher, tá bom? Apesar disso, se não houver ligação legal, ou seja, se não houver casamento de acordo com a lei, um homem pode ter mais do que uma mulher e uma mulher mais do que um homem. Aí entra o caso de poligamia, quando não é nada oficializado. É o que a gente vê hoje alguns casos aí, né? Um homem que é casado, ele tem várias amantes, e às vezes até a esposa sabe e gosta disso também, não tem problema nenhum com isso. Então, isso aí não se caracteriza necessariamente um crime
apenas crime quando ele é oficializado no papel do casamento. Tá bom? Alguma dúvida quanto a isso? Não? Quer falar alguma coisa? Não. Então vamos lá, irmãos. A conduta do crente como marido. Tópico 1 da lição de hoje. A conduta do crente como marido. Vamos aqui nessa manhã. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios 11, 3. 1 Coríntios 11, versículo 3. 1 Coríntios 11, versículo 3. E eu quero pedir para a nossa irmã Odaí fazer a leitura para a gente, por gentileza. 1 Coríntios 11, versículo 3. Mas quero que saibas que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão é a cabeça da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. Isso aí. Então, irmãos, Paulo ele vai aqui elevar a um nível muito alto o casamento, quando ele vai comparar o marido a Cristo, o amor de Cristo pela igreja com o amor do marido com a sua esposa. Paulo está elevando o matrimônio a um nível muito, mas muito alto quando ele faz essa analogia. Então, quando eu olho para a Bíblia como a conduta do crente como marido, e aqui posteriormente, o papel do marido como líder da família, eu vejo que a ordem de Deus na Bíblia é para que haja um líder. Irmãos, todo sistema sem liderança ele vira um caos. Então Deus não faria nada por acaso. Então, quando Deus instituiu o projeto de família, ele designou funções, tá bom? Funções, não é que um é melhor que o outro. Deus designou funções. E a função do marido como líder da família, ela é bíblica no que se refere ao homem como esposo, como marido, ele ser aí o líder da casa. Você entende essa questão? Que ela é completamente bíblica. Então aqui Paulo vai dizer o seguinte, como o texto do Odaí leu. Vejamos aqui. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja, e aí o marido, o homem, é o cabeça da mulher. Perceba que é algo bem interessante. Deus de Cristo, Cristo da igreja e o homem da mulher. Isso é um padrão bíblico para a nossa vida, como foi lido aqui em 1 Coríntios 11, 3. Então, a relação dentro do lar, ela vem muito bem sendo explicada no contexto aqui, ó. O marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Verso 23. Ou seja, isso é um modelo de relacionamento cristão. O marido tem sua função, ele tem a sua, aquilo que lhe é colocado por Deus pela sua palavra como a sua função de liderar a família. Assim como Cristo é o nosso cabeça, o homem seja a cabeça da mulher. Tá? Isso para nós é precisa ser muito relevante, tá? Nessa manhã. Então isto é, o marido deve liderar a sua casa, do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando seu absoluto bem-estar. Irmãos, Cristo morreu pela igreja? Sim ou não? Sim. Por amor? Sim. Visando o bem-estar da igreja. De igual modo, quando Paulo coloca isso aqui, irmãos. Irmãos, homens, entendam isso, os varões que estão aqui. Os varões que estão conosco no Facebook. Nós temos um papel extremamente importante, que é ser o cabeça da esposa, que é ser aquele que se entrega por ela, que se sacrifica por ela, que visa o seu bem-estar. E aí a gente vai entender esse conceito no tópico 2, quando falamos sobre missão da esposa. Porque nós, como marido, à luz da Bíblia, temos que ser
completamente a exemplo de Cristo. Cristo amou a sua igreja sem olhar para nada, ele simplesmente amou. O exemplo aqui é pesado, irmãos, é uma responsabilidade muito grande. Então, casamento não é brincadeira, né? A gente sempre fala isso. Então, nós temos que tomar essa cautela de saber qual é a função do marido. Liderar a sua casa, cuidar da sua esposa, porque isso é bom e agradável perante os olhos de Deus. Então, nós temos aqui um comentário bíblico. O comentário bíblico Biacon vai dizer que, embora homens e mulheres sejam iguais diante de Deus, existe uma hierarquia no casamento, hierarquia funcional, em que o marido possui certas obrigações divinamente ordenadas, e a esposa tem que aceitar com alegria. Sabe-se, porém, que havia códigos domésticos nas culturas antigas que positivavam prerrogativas apenas aos maridos e que obrigavam as esposas à submissão silenciosa e muitas vezes com obediência absoluta. Então, para você entender, o comentário bíblico aqui vai dizer que no contexto histórico do passado, em algumas culturas, a mulher tinha que ser submissa ao marido e aceitar tudo em silêncio, porque em algumas culturas o homem de fato é superior à mulher, é um ser melhor, né? Isso em algumas culturas, mas não é o que a Bíblia diz. Tá? Na Bíblia há a igualdade de pessoas diante do Senhor. Como diz aqui, a mensagem de Efésios, ela diferencia das normas dos povos antigos e assevera que essa submissão deriva da consideração e do amor incondicional. Ou seja, existe a igualdade e existe a hierarquia funcional. O marido é o líder porque Deus instituiu essa função para ele. Apenas isso. Não como sendo como algumas culturas vão dizer que um seja melhor do que o outro. Não é isso que a Bíblia vai dizer. Tá? Então, o marido é o cabeça no sentido de estar vitalmente interessado no bem-estar da sua esposa. O marido precisa estar totalmente interessado no bem-estar da sua esposa, da sua companheira, do seu cônjuge. Por isso que ele é a sua cabeça, é o protetor dela. Seu padrão é Cristo, queridos. Nosso padrão, o padrão do marido é Cristo. Então, quer ser um bom marido? Olhe para Cristo. Quer ser um bom esposo? Olhe para Cristo. E faça o que Cristo fez. Amou incondicionalmente a sua igreja. E se entregou por ela e se sacrificou por ela. Tá? Então, nós temos hoje aí, irmãos, um movimento feminista com viés neomarxista, né? Ali os conceitos de Karl Marx, que vai tentar desvirtuar o conceito bíblico de líder da família. Elas entendem que esse movimento feminista entende que isso é uma opressão para a mulher, que o homem sendo líder está oprimindo a mulher, que não pode acontecer isso. Mas, irmãos, não é nada disso que a Bíblia está dizendo aqui. Tá? Não é? Volto a repetir para você que está nos assistindo em casa, para você que está aqui na aula. Isto não significa que o homem seja melhor do que a sua mulher, a sua esposa. É apenas funcional. Tá? Guarda isso na sua mente. Hierarquia funcional dentro do relacionamento que Deus instituiu para o ser humano. Então, o papel do marido como líder da esposa, a exemplo de Cristo, proteger, se entregar, se sacrificar e amar incondicionalmente. Tá bom? Tópico 2. O amor como elemento primordial. O amor como elemento primordial. Observe que o marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Isso implica a prática do sacrifício, como diz a Bíblia. Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha que interessante isso aqui, irmãos. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional. Não havia condições para amar. Ele amava incondicionalmente, simples assim. Assim, a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor e não por ameaças ou imposição ou autoritarismo. Desse modo, os maridos devem
também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Ou seja, para que a esposa venha entender o papel do marido, o marido precisa usar o elemento chamado amor. Alguém que foi forçado a aceitar Jesus? Não. Nós não fomos alcançados por obrigação, por medo. Não foi por isso. Mas nós contemplamos a obra de Cristo na cruz e esse amor incondicional, e esse amor me atrai para servir a Ele. Não é assim? De igual modo, irmão, da mesma maneira, o marido precisa amar a sua esposa, sacrificando-se por ela, amando o seu cônjuge. E é esse amor do marido para a esposa que vai atrair ela para ele, para que ela possa entender o papel dele como líder e o papel dela como submissa no casamento. Tá? Mas precisa haver o elemento amor, porque com a ótica meramente humana, os deveres familiares que Paulo vai descrever aqui não são tão fáceis, não, irmãos. Então nós temos aqui, de um lado, mulheres que se acham prejudicadas na tarefa de submeterem-se a seus maridos, e do outro, as obrigações dos homens também são vistas como contrariedade. Isso porque, além de liderar a esposa e filhos, cabe ainda ao marido o dever de amar a sua esposa, como assim Cristo amou a igreja. Então, além do marido ter que liderar a sua casa, a sua esposa, a sua família, ele precisa também amar a sua família, a sua esposa e o seu cônjuge. E esse amor tem que ser um amor incondicional. Tá? Isso para nós, irmãos, nós temos que entender esse conceito, porque quando olhamos, por exemplo, aqui, vamos pegar um casal bíblico, Abraão e Sara. Sara, a mulher submissa ao seu marido. Quando eu olho para o conceito bíblico lá de Abraão e Sara, por que Sara se submetia ao seu marido Abraão? A pergunta que fica aqui para nós. Por que Sara acompanhou o seu marido, não questionou quando Deus falou assim? Você não vê na Bíblia ela questionando. Por quê? Porque Sara sabia que o seu marido, Abraão, ele era um líder. Ou seja, a forma como Abraão lidava com as coisas dava segurança para sua esposa confiar nele. Então ela confiava na liderança e na direção do seu marido. De igual forma, queridos, nós como esposo e marido, para atrairmos a nossa esposa a confiar em nosso papel de liderança, eu preciso ser um líder. Eu preciso amar. E eu conquisto esse amor, eu atraio esse amor para mim, não por imposição, por medo, por ameaça, como é o que se vê hoje em alguns casamentos, onde o marido ameaça a esposa e aí vira um negócio sem volta. Mas é o amor do marido para a esposa que vai fazer ela sentir-se segura, confiante nele. Você percebe lá, irmãos, Abraão saiu para um lugar sem saber para onde ia. Ele ouviu uma voz e saiu sem saber para onde ia. E a esposa o acompanhou, porque sabia que ele era o líder da casa e sabia que podia confiar nele. Aí a pergunta que fica para os homens aqui nessa manhã será que a nossa esposa pode confiar em nós? Pensa nisso. Será que a nossa esposa pode confiar em nós como líder da casa? Como cabeça da casa? Será que eu tenho demonstrado esse amor para ela como de fato tem que se mostrar? Pensa nisso aqui, os varões que estão conosco, e você que está em casa também pensa nisso, tá? Porque nós temos que entender que a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor e do perdão, e não por ameaças ou imposição autoritária. João 15, 12, abra comigo aí a sua Bíblia, João 15, 12. João 15, 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que esse, de dar a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Cristo atraiu para si ele por amor e não por imposição autoritária. Tá bom? Os que falham nesse quesito estão em desobediência ao preceito bíblico.
E por estarem em falta, até mesmo as suas orações são impedidas diante de Deus. 1 Pedro 3,7. 1 Pedro 3,7. Olha o que vai dizer aqui, meu irmão. Isso é grave, querido. Tá? 1 Pedro 3,7. Olha só. Igualmente vós, maridos, está apertando para os irmãos. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida. Ponto e vírgula continua, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, um marido que maltrata a esposa, que fala mal com a esposa, um marido que atrai a sua esposa pelo medo, pelo autoritarismo, ele está em desobediência. E além disso, as suas orações não são ouvidas. É a Bíblia que está dizendo. Então, meu irmão, quer que a sua oração seja ouvida? Um homem de Deus, profeta da casa, trate a sua esposa como tem que ser tratada. Ame a sua esposa com amor incondicional. Ame, simplesmente ame. Atraia para si a confiança dela por meio do amor, da liderança firme, do cuidado, da proteção. E aí você vai atrair uma esposa que ela entende o seu papel dentro de casa e sabe que você é de fato o homem de Deus. Um marido excelente, que anda segundo os preceitos do Senhor. Tá? Isso aqui é interessante para a gente entender, irmãos. Ou seja, por isso o marido cristão depende da graça divina para desempenhar bem o seu papel de líder da família. Eu costumo dizer, irmãos, nas minhas orações, Pastor Carlos, eu faço algo que é algo pessoal. Quando eu vou orar, eu falo assim: Deus, me ajude a ser um cristão melhor, um cidadão melhor, um esposo melhor, um filho melhor, um profissional melhor, porque, irmão, só com a graça divina que nós vamos conseguir desempenhar esses papéis. Pensa aí, marido, esposo, como é que você está cuidando da tua esposa, do teu cônjuge? Está atraindo por amor ou por autoritarismo? Pensa nisso, reflete nisso nessa manhã, tá? Porque assim como Cristo, nós temos que seguir o seu exemplo. Um amor incondicional e altruísta. O cuidado do marido com a esposa. Olha só, a Bíblia enfatiza que a esposa é parte do marido, ao declarar: quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Efésios 5:28, parte B. Acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do seu próprio corpo. O que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher, do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Irmãos, vamos só frisar essa questão aqui. Em Efésios 5:29, a parte B. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Parte A. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como os seus próprios corpos. Quem é que ama o seu próprio corpo, irmão? Independente se você acha que você está mais gordinho, mais magrinho, a gente tem um amor próprio, sim ou não? A gente se ama. A gente às vezes vai para a academia, você pratica um exercício, quer ficar fit, quer ficar bonitinho, quer ficar trincado, né, como diz aí. Não tem problema. Só que esse amor que você tem pelo seu corpo é o que está dizendo assim. Olha só o que eu vou dizer. Amai, maridos, ame as suas próprias mulheres como os seus próprios corpos. Ou seja, o mesmo amor que tenho pelo meu corpo, eu preciso ter pela minha esposa. E alguém gosta de maltratar o corpo, irmão? Não gosta. Então, se você não gosta de maltratar o seu corpo, não maltrate sua esposa, não maltrate seu cônjuge, não maltrate, mas ame, tá? O que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher, tá? Isso implica proteger a esposa e prover-lhe uma vida digna. Essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais.
Ah, ele é um bom marido porque ele paga as contas, porque ele faz isso, faz aquilo. Mas o restante. Não se trata apenas do material. Tá? Escute. Mas igualmente ao afeto, à consideração, à honra, dentre outras coisas. Tal demonstração de amor deve ser sincera, tanto em público quanto em particular, de modo permanente enquanto ambos viverem. Irmãos, o marido ele deve cuidar da sua esposa não apenas do quesito material, pagar as contas ali, prover para o lar. Tem muita mulher que meu marido é excelente e tal, ele paga as contas, não falta comida em casa, mas por outro lado, oprime a mulher, humilha a mulher. Não significa nada que ele faz. Porque o cuidado da esposa, do marido com a sua esposa, precisa ser material, sim, mas também no afeto, no amor, no cuidado, no carinho, na proteção. Senão não tem jeito. Então precisa ter essa devolutiva do marido com a sua esposa. Isso é o conceito bíblico. Isso é o conceito bíblico. Ou seja, nós temos que entender isso daí. Porque hoje o que se vê é totalmente o oposto. Uma coisa que os maridos têm que ser, irmãos, dentro do seu lar, como sacerdote de Deus, na sua casa, como líder da sua família. Ore pela sua esposa. Ore por ela. Ore por ela. Isso é o quê? Isso é afeto. Isso é amor. A minha esposa estava enferma esses dias. Eu cheguei para ela em casa, né? Falei assim, eu vou orar por você. Orei, profetizei sobre a vida dela. Quantas vezes nós, maridos, temos orado, ou quanto tempo nós temos tirado para orar pela nossa esposa? Pastor, eu sabia quem foi. Pois é. Temos que orar pela nossa esposa, temos que prover um relacionamento digno, material, espiritual, afetuoso, amoroso, carinhoso. Mulher precisa de carinho, de atenção e amor. Mulher não é um mero objeto, né? Eu estava perguntando para os homens aqui agora. Mulher não é um mero objeto que você usa lá no seu momento de prazer. Não, irmãos. Casamento não é só isso. Vai muito além, é muito amplo a tenda, não é só isso. É afeto, é carinho, é respeito, é honra. Então, isso é o preceito bíblico de matrimônio e de casamento. Você entende isso? Então, grava isso com você, para você não esquecer mais. Tá? O papel do marido como líder, o amor como elemento primordial e o cuidado do marido com a sua esposa, que precisa ser realmente muito levado a sério isso aí. Tá? Alguma consideração, alguma pergunta? Não? Vocês estão muito quietos hoje, irmãos? Estou com fome, né? Então um café bom aqui para a gente tomar café. Vamos lá então. Tópico 2. A conduta da crente como esposa. Agora vai pegar para as irmãs aí. Agora vai falar. Agora pega para as irmãs. Agora os maridos estão gostando, né? Agora vai pegar para as irmãs. Vejamos. De acordo com a analogia de Paulo, em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja. Nesse ponto, veremos a conduta requerida da esposa cristã. 4. Subtópico 1. Conceito de submissão cristã. Observe aqui. Nos tempos de hoje, irmãos, o termo submissão ele tornou-se pejorativo. O que é pejorativo? É o que é ruim. Principalmente nesse viés feminista que vivemos hoje nos dias atuais. Então tornou-se algo extremamente pejorativo. O conceito de submissão. Mas vejamos o que é ser submisso de acordo com a Bíblia. Vejamos. A Bíblia ensina a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados das esposas aos maridos, observe, da esposa ao marido, dos filhos aos pais,
dos servos aos seus senhores, de Cristo, da igreja a Cristo. Tá? No caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. Então não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Por isso, não há nada de depreciativo nisso, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja. Ou seja, quando falamos de submissão cristã da mulher ao seu marido, falamos isso a exemplo da igreja. A exemplo da igreja. E precisa ser o quê? Não é algo irracional, mas voluntária e de boa aceitação. A esposa precisa sujeitar-se ao seu marido, ser submissa a ele, voluntariamente, de boa aceitação. Irmãos, o que é isso? Consequência do pecado. Lá no Éden, o que aconteceu? O teu desejo será para o teu marido. Consequência do pecado. Observe, o que é ser submissa ao seu marido, ao seu esposo, a exemplo de Cristo, da igreja com Cristo. É ser dependente, que é o conceito aí. Ou seja, a má interpretação ou mau uso desses direitos induz muitas pessoas ao entendimento de que são detentoras de prerrogativas e que não devem submeter-se a ninguém. O conceito equivocado de submissão, que é alguém que manda, tem que ser submisso por obrigação, como eu citei aqui no tópico anterior, por autoritarismo, não é nada disso. É voluntariamente de boa aceitação. Simples assim. Tal obediência deve ser uma submissão voluntária da sua parte. E isso acontece a seu próprio esposo, e não a qualquer homem. O que tornará esta obediência mais fácil, por outro lado, é que se lhe pede que faça como ao Senhor, ou seja, como parte de sua obediência a Ele, o mesmo que morreu por ela. A submissão cristã, portanto, não é uma sujeição irracional ao domínio arbitrário ou violento de alguém. No caso das esposas, refere-se a uma voluntária e grata aceitação do amor e cuidado do marido. As irmãs que estão aqui, seja sincero, vocês são submissas a Cristo? Sim ou não? A Cristo, tá? Sim ou não? Então a Bíblia está dizendo que a exemplo dessa submissão, vocês têm que ser submissas aos vossos maridos. A exemplo de Cristo, da igreja com Cristo. A exemplo, tá? A exemplo disso. Tá bom? Então, observe, marido, você já tomou uma lavada no começo aqui. Vamos só ver. Você vai atrair a confiança e o amor da sua esposa por intermédio do amor altruísta e incondicional. Se você é grosso, mal educado, ignorante, xinga, bate na sua mulher, humilha, sinto muito, você não vai conseguir conquistar a confiança e muito menos o amor da sua esposa. Por outro lado, a mulher também. Assim como a igreja se submete a Cristo, ela precisa submeter-se ao seu marido, voluntário e de boa aceitação. Todos que estamos aqui, nós nos submetemos a Cristo voluntariamente. Eu estou aqui voluntariamente. Então, desse mesmo modo que nós temos que aplicar isso no nosso matrimônio. Tá? Vamos escorrer aqui. A condição da mulher cristã, no tópico 2. Você tem alguma dúvida até aqui? Não? Vejamos. Nós temos aqui, irmãos, a cultura judaica, a sociedade grega e romana. Observe. Na cultura judaica, a mulher ocupava a posição secundária e era parte da propriedade de um homem. Na sociedade grega, por outro lado, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. Cultura grega, tá? No Evangelho de Cristo, as mulheres alcançam posição de dignidade igual aos homens. Gálatas 3:28, abra comigo aí sua Bíblia, Gálatas 3:28. Gálatas 3, versículo 28. Gálatas 3, versículo
28. É a Bíblia que está dizendo que somos iguais, não é o pastor Carlos e nem a revista PAD. Verso 28. Lê para nós aí, por gentileza, o texto do Evangelho. Desta forma não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Olha lá. Não há macho nem? Porque todos sois um em Cristo? Jesus. Perfeito, irmão. Perfeito. Ou seja, é o Novo Testamento indo na contramão da cultura judaica até e da cultura grega, onde as mulheres tinham posições secundárias. Tá? Observe. Ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou paradigmas da época e se opôs ao preconceito e à discriminação. João 4. Você já conhece. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Tá? Ou seja, as culturas ao redor do mundo, a mulher ela possui um papel inferior, é tratada como tal. Até mesmo aqui no contexto bíblico, quando nós olhamos para cá, que na pirâmide social, do ponto de vista da valorização pessoal, a mulher estava junto com os escravos e as crianças. Na cultura judaica, a mulher não teria acesso à educação, não podendo nem ser instruída nos preceitos da Torá. Nem isso não podia. É muito mencionada a oração que o judeu ortodoxo recitava diariamente. Isso aqui é bem forte. A cultura judaica ela trazia consigo esse pensamento. Aí Cristo veio dizendo assim: porque todos sois um, acabou. Não há macho, nem fêmea, nem judeu, nem grego. Todo mundo é igual perante Cristo. Olha isso aqui, irmãos. A oração do judeu ortodoxo, olha que absurdo isso. Ele orava agradecendo a Deus por não ter nascido nem gentil, nem escravo e nem mulher. Olha que grave isso. Cultural, né, gente? Cultural. Tá? Então, nesse aspecto, nós vamos frisar que o conceito em relação às mulheres era preconceituoso, discriminatório entre as culturas existentes no contexto histórico de Efésios, que é a cultura judaica e a greco-romana. Tá? Dessa forma, ressalta-se que nos aspectos abordados, a mulher era culturalmente tratada como objeto e como um ser inferior ao homem. Apesar de toda essa influência negativa, o cristianismo emerge com uma mensagem de igualdade e liberdade. Vós, mulheres, sois especiais no reino de Deus. Tá? Louvem a Deus por isso. Então, nós vemos aí que em contrapartida das culturas bíblicas, judaica, grego-romana, hoje a mulher tem um papel de destaque na sociedade. Graças a Deus. Hoje nós temos mulheres que são líderes de empresas, mulheres que pregam, que ensinam, mulheres que são excelentes aí. Ou seja, a mulher ganhando o seu destaque na sociedade. Isso é antibíblico, pastor? Não, não é. Só que dentro do lar, do ambiente familiar, ela é submissa ao seu marido, como é o mandamento bíblico. Mas uma submissão voluntária de boa aceitação. E aí entra o papel do homem também, que eu já falei para vocês aqui. Tá? Então não se esqueça disso. Tá bom? E hoje a mulher alcançou essa posição de destaque, louvado seja Deus. Eu estava até esses dias, parei meu carro ali embaixo no Caxambu ali, e aí, não sei se meus pais estavam comigo, foram comprar alguma coisa no sacolãozinho ali perto ali. Aí passou um ônibus com uma mulher dirigindo, eu fiquei assim, nossa, que legal, eu nunca tinha visto. Primeira vez, eu sei que na hora deve ter visto também, eu nunca tinha visto. Eu assim, nossa, que legal, eu fiquei olhando assim, que legal, nossa, é bom nós vemos que a mulher tem alcançado espaços que outrora era impossível para ela alcançar. Não é? Então, isso é o quê? É a mulher conquistando o seu espaço. A nossa irmã Reginalda é vigilante também, irmão. É, formada. Dá um revólver na mão dela e ela mostra como é que É melhor não dar, irmão. melhor não dá, né? Ou seja, é a mulher conquistando o seu espaço de sociedade. Louvado seja Deus por isso. Tá? Outrora não era assim, mas Cristo veio com uma mensagem de igualdade para os homens.
E o 3 aí, a reverência devida ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. O homem que assim se porta coopera para que a esposa o reverencie. Meu irmão, coopera, crente. Tá? Homem, não fique bancando o machão. Trate sua esposa como tem que ser tratado e você vai ver que o resultado disso vai ser a reverência dela automática. É simples. Essa reverência consiste em estima e respeito para com o marido. Denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar seu amado. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda em sua tarefa de liderar. Significa que a esposa participa das decisões em família, porém não procede como opositora e nem desautoriza a autoridade do seu marido. O que é o termo sujeitar? O termo grego sujeitar, hipotasso. Paulo diz que as esposas devem se sujeitar a seu marido em tudo, assim como a igreja se sujeita a Cristo. A sujeição da igreja a Cristo envolve lealdade, fidelidade, devoção, sinceridade, pureza e amor. Essa questão da sujeição representa a essência do ensino de Paulo às esposas. Ou seja, assim como Cristo, assim como a igreja é Cristo, assim a esposa também é o seu marido. Tá? Reverenciando. Então, quando o marido coopera com o seu papel, com a sua função, ela vai atrair a sua esposa e com certeza ela vai o reverenciar, vai o respeitar e vai o amar, sem precisar bater, xingar, humilhar e etc. E tal. Tá? Alguma dúvida? Só uma colocação. Pode. É interessante que no comecinho aqui, quando ele vai falar da conduta do crente, Paulo ele compara o marido com Cristo. E aí a pergunta veio para nós, sabe, né? Temos sido Cristo para nossas esposas, porque se conforme a igreja, Cristo para a igreja, então você deveríamos tratá-las como Cristo, né? E elas então teriam a visão de Cristo em nós, aí reverenciaria nós como no Senhor, né? Então é bem forte. Pensa nisso aí, crente, tá bom? Os homens. Vamos lá, tópico 3 para encerrar que já é 10 e 20. A conduta do crente como filho. Então, 10 minutinhos para encerrar isso aqui. A conduta do crente como filho. Tópico 3. A responsabilidade dos pais. Olha lá. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios 6:4, parte B. A palavra doutrina ou disciplina do grego paideia significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Já a palavra admoestação, do grego noutesia, quer dizer instrução ou advertência que faculta a distinção entre o bem e o mal. Além disso, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência de seus filhos. Os critérios dessa educação estão na palavra de Deus. Provérbios 22, versículo 6. Por outro lado, então vamos só frisar algo aqui, irmãos. Que a responsabilidade dos pais com os filhos é admoestar, ou seja, aqui, ó, criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. O que é doutrina? Orientação, treinamento. E o que é admoestação? Instrução, advertência entre o que é certo e o que é errado. Salmo 128. 128, se não me engano, deixa eu só achar. Salmo 128 ou 127. 127, verso 4. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da tua mocidade. Na direção que você apontar, eles vão. Na direção que você apontar, eles vão. Eles estarão indo. Tá? Cabe aos pais essa responsabilidade. Não vou me deter muito nisso aqui, porque nós temos aqui pais já experientes, então não vou me deter muito nessa questão. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposição injusta, a fim de não incitar a ira de seus filhos. Então, os pais, como sendo ali os treinadores dos seus filhos, não podem usar desse
desse artefato para impor as coisas aos filhos, e aí os seus filhos vão criar, com a linguagem de hoje, ranço dos pais, né? Ou suscitar a ira dos filhos, mas tem que agir com sabedoria. Então, a conduta do crente como filho, e aí entra a responsabilidade dos pais em criar, educar, tudo conforme os padrões bíblicos. Eu estava lendo um livro essa semana sobre esse tema e fala que os pais são a imagem que a câmera fotográfica da mente do filho capta. Do primeiro instante da sua vida, na mente da criança já tem uma máquina fotográfica. E ela vai filmando e fotografando você, o que você faz durante toda a sua vida. Aí a pergunta que fica é: qual imagem tem sido ou temos sido para os nossos filhos? Qual imagem eu tenho sido? Qual imagem você tem sido para o seu filho? Pensa nisso e replique isso para alguém. Tá? A conduta requerida dos filhos. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais. A explicação para essa postura é categórica, porque isso é justo. Ela segue a ordem natural divinamente estabelecida, pois Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Lucas 2,51. Para ratificar esse ensino, o apóstolo cita o 5º mandamento: honra teu pai e a tua mãe. Assim, os filhos devem obedecer e honrar seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado. E honrar envolve o amor, respeito e até mesmo sustento em caso de necessidade. Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais. E a honra é um dever para a vida toda. Filhos, eu sou filho, os irmãos aqui que têm os pais, que têm os vossos pais. Enquanto estamos sob a tutela dos pais, eu tenho que obedecer e honrar. Depois que eu saio da tutela deles, eu preciso honrá-los a vida toda. Porque isso é mandamento com promessa. Mandamento com promessa. Honra teu pai e a tua mãe, porque isso é mandamento com promessa. Tá? Obedecer aos seus pais. Quer ser próspero? Honra teu pai e a tua mãe. E os teus dias serão prolongados na terra. Tá? Honrar pai e mãe. Isso aí é um conceito para a nossa vida. Tá bom? E para encerrar aqui, mandamento com promessa. Aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma promessa dupla lhes é assegurada, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa, ou seja, longevidade de vida. Observe, embora as dádivas espirituais estejam implícitas, a ênfase recai sobre os benefícios materiais. Significa que, ao obedecerem e honrarem a seus pais, os filhos submetem-se ao arbítrio de Deus, que, segundo o beneplácito de sua vontade, os recompensa com bênçãos especiais. Então, filho e filha, quer ser honrado, quer viver bem, quer ser próspero, honra teu pai e honra tua mãe, porque isso é mandamento com promessa. Obedece seu papai e sua mamãe. Tá bom? E obedece seu papai e sua mamãe. Bom, Kelvin obedece seu papai e sua mamãe. Eu obedeço, né? Honra seu pai e sua mãe. O nosso dever depois de casados, que saímos da tutela dos pais, é honrá-los a vida toda. Honrar eles, respeitar e amar. Isso é mandamento com promessa para a nossa vida. Conclusão tópico 1. Pastor, antes de concluir, Pode concluir. eu digo assim que antes de nós sermos pais, nós somos filhos. Isso. Pecado demais. Perfeito. Então vamos lá. Aos pais, Deus delegou a responsabilidade de educar os filhos, e aos filhos o dever de obedecer e honrá-los. Tá bom? Resumindo a aula de hoje, para a gente encerrar. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo da igreja, o marido da mulher e os pais dos seus filhos. Tá bom? Irmãos, essa foi a aula de hoje. Falamos aí sobre o modelo divino de família. Espero que os irmãos tenham aprendido alguma coisa nessa aula. Que Deus possa abençoar a todos. Se coloque de pé.
Vamos estar encerrando. Amados, tem um café bem suave aí, tá bom? Toma café com a gente aí, que a gente gastou dinheiro aí para fazer um café legal para vocês aí. Os irmãos cooperaram também, trouxeram bolo, café. Então participe do café conosco aí, tá bom? Em nome de Jesus. À noite, culto de missões, tá bom? Venha hoje, não falte, culto de missões, em nome de Jesus. E terça-feira, como eu havia prometido, nós vamos iniciar o ensino Panorama Bíblico, tá? Continuar pelo Facebook. Então, vai começar às 20h30, para que todo mundo possa chegar do trabalho e poder assistir essa aula que vai estar disponível lá. Vamos retomar em Josué, tá bom? E eu vou, depois que tiver pronto as apostilas, eu vou estar distribuindo para vocês, para quem interessar as apostilas, tá bom? Vamos orar. Quero convidar o nosso amado Prefeito Marcelo, fazer a oração de encerramento aqui para nós, nesse momento. Pode vir aqui à frente. Estaremos encerrando a nossa escola bíblica dominical desta manhã. Amém. Oremos, glorioso Deus, eterno Pai. Jesus, muito obrigado, Pai, por esta manhã, por esse ensinamento, por essas palavras tão maravilhosas, Pai. Oh, grande Deus, obrigado, meu Pai. Eu te agradeço, meu Deus, do fundo do meu coração, meu Pai querido, por essa oportunidade a qual o Senhor preparou para